Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para falar um assunto muito sério e muito triste, né? Venho sem sorrisos trazer sobre esse assunto porque é de extrema importância que cada um de nós repense os seus valores e que cada um de nós possa ver esse assunto da maneira certa, com a abordagem correta, porque as pessoas têm sido enganadas por esse discurso, né, satânico, maligno, de que é correto, é bom e que é agradável matar crianças no ventre, dentro da barriga de suas mães. Então, assim, não importa o que aconteceu, né? Não importa se essa criança vem de, de um ato promíscuo, se essa criança vem de um casal que não é casado, se essa criança vem, enfim, são muitos pormenores. Mas o fato é que foi gerado uma vida no ventre de uma mulher. E quando isso acontece, não é por obra simplesmente humana, mas sim divina, porque nós, seres humanos, simplesmente sozinhos, não somos capazes de criar uma alma, um ser vivente através de relações sexuais. É Deus quem faz parte daquele momento e que sopra o fôlego de uma nova vida naquela barriga, naquele útero. Então, abordar sobre isso é muito sério, porque Deus é o dono da vida, não somos nós que podemos ditar as regras, quem merece viver e quem merece morrer. E o aborto, ele é o maior de todos os roubos. É o roubo da vida de um inocente, de alguém que não tem sequer a oportunidade de nascer, a oportunidade de viver, de ser alguém. É um assassinato de um inocente. É tão injusto quando a gente vê isso acontecendo, né? Um inocente que foi morto. Mas aí agora vem em discussão, aí pela ministra, né? O assunto de matar inocentes no ventre. Então, existe um mandamento na Bíblia que onde está escrito não matarás. Não é da nossa conta decidir quem merece viver e quem merece morrer. Nós não devemos matar. Principalmente você que se diz cristão, eu que me digo cristã, que sou cristã, não podemos violar esse mandamento. É um pecado gravíssimo. Não é seguro para a saúde de mulher nenhuma cometer aborto, principalmente, né, porque é cientificamente comprovado que é um risco enorme fazer esse ato para a saúde da própria mulher e para da criança nem preciso falar, né? Então, causa e além disso, causa danos psicológicos irreparáveis, porque a pessoa fica com a culpa o resto da vida, com arrependimento, com aquela cena na cabeça, com aquele horror que ela foi capaz de fazer. Então, isso não tem nada de saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente. É um ato de extrema covardia, abortar uma criança. A criança precisa ter o direito à vida, o direito de nascer, o direito de viver. Se você que foi mãe que gerou essa criança, se não quer a criança, então dê para adoção, dê para alguém, mas não mate, não fira. Não, não ultrapasse o limite. Ela está ali dentro do seu corpo, mas ela é um ser vivo. Então, assim, muita gente fala que vegano, vegetariano respeita até as plantas, né, os animais e tudo. E aí um ser humano, um bebezinho. Como é incoerente esse discurso, como se a gente simplesmente parar para pensar um pouquinho sobre isso, a gente já vê que isso é inconcebível, que isso não pode acontecer. Legalização do aborto. Isso é um crime. Isso é um crime contra a vida, é um crime contra Deus.
E eu queria falar um pouquinho mais. Estou até um pouco indignada com isso, né? Porque é uma coisa muito horrível isso que tem sido falado, né? E às vezes a gente pode ficar, né, pensando, meu Deus, mas essa pessoa, né, que quer cometer esse ato, então deixa a criança nascer, né, muito sol, deixa a criança nascer e dá uma faca na mão dela para ver se ela tem coragem de matar, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que tem. Tem muita gente que tem coragem, sim, de fazer uma coisa dessa. De pegar uma criança e de botar no lixo. Então, isso não dá para chamar nem de mãe, porque nenhum bicho, né? Ah, isso é coisa de bicho, mas nenhum bicho não faz isso com a sua cria. Os bichinhos cuidam, protegem, alimentam seus filhotinhos. E um ser humano muitas vezes tem coragem de ser tão maldoso que lhe falta Deus no coração, né? Com certeza, e fazer uma coisa dessa com uma criança. Então, isso é o quê? Isso é a iniquidade se multiplicando. A iniquidade se multiplicando de tal forma que nesse mundo, sabe, é tanta coisa ruim que acontece que às vezes a gente é tentado até ficar desanimado por causa disso, né? Muitas vezes nós não podemos nem lutar contra, não podemos nem falar, porque aí somos taxados, somos até presos, né? Por causa da nossa fé, por causa de acreditar no que nós acreditamos, mas o que nos consola é realmente saber que tem gente lutando pela vida e que tem gente sendo um espelho, sendo uma luminária, colocando a sua própria vida num lugar onde pode ser visto para poder iluminar outras pessoas, para poder trazer uma ideia totalmente diferente, com os olhos de Deus sobre as coisas. Porque o mundo, à nossa volta, o mundo que nos rodeia, ele nos bombardeia com essas ideias. O Satanás bombardeia as pessoas de todas as formas, até que as suas ideias sejam ok na cabeça delas. Na cabeça das pessoas que não pensam, que não leem, que não têm fé, que não conhecem a Deus. Então nós, como cristãos, devemos levantar a bandeira da vida, levantar a bandeira de Cristo, levantar aquilo que é bom. E é tanta iniquidade se multiplicando nesse mundo que às vezes a gente é tentado a desanimar. Mas o que nos consola é saber que tem gente lutando pelo bem, gente colocando a sua própria vida como uma luminária num lugar bem alto para que todos possam ver e conhecer o Deus da vida. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu não sei se você já ouviu falar sobre abertura à vida. E né, especificamente, eu não conhecia essa expressão. Até pouquíssimo tempo atrás, eu não conhecia ninguém que tivesse uma vida aberta à vida, né? Ficou redundante, mas uma pessoa que vivesse de forma a ser aberta à vida. Que quer dizer o quê, né? Isso. Pessoas que não usam, né, métodos contraceptivos, pessoas que não acreditam que seja possível, né, seja perante Deus fazer vasectomia, fazer laqueadura, né, usar preservativo, enfim, qualquer método contraceptivo, mas que são abertas à vida. O que isso significa? Que confiam em Deus completamente ao ponto de deixar que ele resolva, que ele decida, que Deus decida se quer dar ou não crianças a esse casal, a essa mulher. Então, são famílias numerosas e que há pouco tempo atrás eu não conhecia ninguém que fosse assim, né, que tivesse uma família assim. E eu tô abrindo isso aqui para vocês porque realmente essa visão sobre a vida tem sido taxada por Satanás como ridícula, como ridículo pessoas que querem ter mais filhos, que são abertos à vida.
Mas a gente não pode dizer que não conhece esse tipo de vida, porque os nossos avós viveram assim, os nossos bisavós viveram assim, toda a espécie humana, até muito pouco tempo atrás, viveu assim. Mas nas últimas décadas foi disseminado por Satanás na terra que é uma maldição ter filhos. Foi disseminado por Satanás, né? Satanás foi inculcando dentro da cabeça de uma geração que é obrigatório impedir que, que eles venham, que as crianças venham, né? Que seja por aborto, que seja por anticoncepcionais, seja do jeito que for, por vasectomia, por laqueadura, por mutilar. Pensa bem, isso aí, vasectomia e laqueadura é mutilar uma parte do corpo, né, que Deus fez perfeita para não ter filhos, porque ter filhos é uma desgraça. Ter filhos é perder a vida. E isso nada mais é do que um espírito do anticristo. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas nesse mundo existe um espírito do anticristo. O anticristo é aquele que vai trazer a desgraça, né, para o mundo. E ele não se mostrou como pessoa ainda, né, para que nós possamos vê-lo abertamente, mas o espírito dele, as ideias dele, anticristãs, ante tudo que Jesus falou, já estão sobre a terra, já estão sendo disseminadas. E isso tudo nada mais é do que uma ideia do espírito do anticristo, trazendo tudo que é anticristão à prática. Então, no momento que a gente interrompe a vida, no momento que a gente interrompe, é como se a gente se colocasse no lugar de Deus. E isso é exatamente o que Satanás quer, que todos nós percamos essa consciência de que Deus é soberano sobre as coisas. E muitos de nós, mesmo cristãos, somos simplesmente levados por essa enchente de ideias satânicas, ao ponto de defender e viver de acordo com o anticristo, com o príncipe das trevas. E quem está tentando viver na contramão do mundo, na contramão dessas ideias todas, é taxado de louco. É taxado de tu não vai aproveitar a tua vida. Só que o que a Bíblia fala? Que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser perdê-la, a salvará. Então, assim como dizem, tu vai ter um monte de filho, tu vai perder a tua vida. Tu não vai aproveitar. Mas será que é isso que Deus quer? Deus quer que eu aproveite a vida aqui na terra? Ou Deus quer que eu sirva a Ele com amor, dedicação, que eu obedeça os seus mandamentos, a sua palavra? E eu quero fazer uma pergunta para você que pensa dessa forma. Você acha que você e a sua esposa sozinhos, né, o marido, enfim, você que está assistindo esse vídeo, conseguem fazer um filho sozinhos? Sem a ajuda de Deus? Se a resposta for que não, Deus é o dono da vida, então o aborto, a vasectomia, os métodos contraceptivos, a laqueadura, tudo isso serve para impedir a Deus de gerar novos seres humanos. Então o que você está fazendo é impedir a Deus de gerar vida. E isso não é o mesmo pensamento que leva à questão do aborto? Se a resposta dessa pergunta que eu fiz, você acha que você, essa esposa, seu marido, enfim, vocês podem fazer uma criança sozinhos, sem a ajuda de Deus? Se a resposta for que sim, é só ter uma relação sexual que a criança nasce. Então eu te pergunto, por que não são todas as relações sexuais que geram uma criança? Porque tem casais que estão tentando uma vida inteira, que não tem doença nenhuma, não tem problema nenhum e não tem filhos. E aí, como que aconteceu isso? Foi Deus. Soberania de Deus. Deus simplesmente não quis gerar uma vida ali.
quis ensinar essas pessoas a viver de outras formas, usar a vida delas em outro propósito. Então não há desculpa para nós não seguirmos a palavra de Deus, para nós não seguirmos a verdade que Deus tem nos mostrado. Eu quero deixar aqui o meu testemunho de quando eu tive a minha segunda filha. Há pouco, como eu falei no início do vídeo, há pouco tempo atrás, eu comecei a conhecer famílias que são abertas à vida. E comecei a conhecer a enxergar, sabe, a cair as escamas dos meus olhos e conseguir ver como é um pecado a gente usar métodos contraceptivos, como é um pecado a gente mutilar o nosso corpo, como é um pecado a gente impedir, a gente não confiar em Deus ao ponto de deixar nas mãos dele nós termos filhos ou não. E quando eu estava gerando a minha segunda filha, eu não tomei mais anticoncepcionais, claro, né, porque estava grávida. E logo que ela nasceu, né, tem ali o período do resguardo, então logo após eu teria que voltar a tomar anticoncepcionais. Se eu não quisesse ter mais filhos, né? E eu comecei a tomar e comecei a me sentir muito mal com aquilo, sabe? Como se Deus mesmo estivesse me dizendo, não faz isso, tá fazendo mal para ti. E além de fazer mal para a saúde, estava desobedecendo a Deus. É claro que Deus não se agrada. Então, eu e meu marido conversamos muito a respeito disso e decidimos parar, né, de tomar os anticoncepcionais. Parar de querer estar no controle de tudo e mesmo com medo, e mesmo com insegurança, e mesmo com toda essa ideia mundana a qual nós fomos ensinados e foi inculcado na nossa cabeça, nós decidimos obedecer a Deus e se sujeitar a Ele e receber a vontade dele sobre a nossa vida. Então nós viemos agora trilhando esse caminho, um caminho de liberdade, um caminho de amor, um caminho de confiança com Deus, como jamais nós vivemos em outro momento. E talvez você nunca tenha ouvido também essa expressão aberto à vida, mas isso significa, ser aberto à vida, que você tenha a coragem de receber, de cuidar e de amar todos os filhos que Deus quiser te dar. Então, para concluir, se você não defende o aborto, mas defende todas essas outras ideias satânicas para impedir as crianças de virem ao mundo, então eu quero te dizer que você está no mesmo barco de quem defende o aborto. E o diabo, ele nunca usa mais do que ele precisa. Eu até estou lendo um livro, o livro se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e ali fala um monte de ideias de como o diabo faz para nos atingir. E o diabo nunca usa mais do que ele precisa para nos fazer nos perder. Ele não precisa que a gente cometa um assassinato se nós já estamos numa leve, suave, declinando para o inferno. Então, se a gente por algum momento percebe o que a gente está fazendo, se a gente comete, né, um pecado muito grave, eu cometi um aborto, a gente logo sabe, é muito claro. Mas se de outra forma o diabo consegue enredar a nossa mente, o nosso pensamento, ao ponto de nos fazer desobedecer a Deus e de nos afastar de Deus um pouquinho mais a cada dia, então a gente está naquele suave declínio, sem perceber, indo para o inferno. E isso é muito sério. É muito sério. Esse vídeo que eu venho trazendo aqui para vocês talvez seja o vídeo mais importante de todos que eu já gravei. Mas eu quero deixar essa mensagem do meu coração, de verdade, para vocês. Repensem sobre isso, pensem sobre isso, porque Deus é o dono da vida. Se vocês realmente confiam nele, se vocês realmente acham que ele sabe guiar as suas vidas, então comecem a deixar ela nas mãos dele.
Começa a tirar a sua vida do seu controle. É somente essa forma. E muitos podem vir e me dizer, mas é muito extremo isso, né? Tá louco? É muito assim, né? 880. Mas é exatamente assim que é a palavra de Deus que nos fala. Porque a palavra diz sim, sim, não, não. Essa é a verdade. Não existe meio termo. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos. Nós estamos com o diabo. Ou nós temos Deus como Pai e Senhor, ou nós temos o diabo como Senhor. E aquele que está em cima do muro, fique sabendo que o muro é de Satanás. Então, não adianta, queridos. A nossa vida é um caminho estreito. O caminho largo é muito bom, é muito agradável, tem muitas delícias. Mas Jesus nos chamou para o caminho estreito. E nem sempre vai ser fácil. Às vezes vai ser difícil mesmo. Mas nós estamos aqui nesse planeta Terra, Deus nos fez nascer para mesmo aprender com os sofrimentos, para mesmo nos tornar melhores, nos forjar alguém melhores. E no conforto ninguém se torna melhor. E aproveitando a vida, ninguém se torna melhor. Mas quando nós nos entregamos aquilo que verdadeiramente de fato Deus tem para nós, nós começamos a entender o propósito divino e começamos a entender a vida que Ele realmente tem para nós. Ele está nos preparando para algo. Não é por nada que nós temos que desgastar a nossa vida cuidando de outras pessoas, cuidando de filhos. Não é por nada. Ele está nos preparando para a eternidade. Amém? Fique com essa palavra, compartilhe muito. Você fará um grande favor, não para mim, mas para Deus. Fique com Deus, até o próximo.